Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Jotinha, é um prazer estar contigo aqui gravando. Galera, hoje eu não vou nem fazer questão de nada. Para você que já está seguindo a gente, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, se inscreve, comenta, porque isso faz o canal crescer. Eu acredito que até o mês de março a gente consiga chegar a 200 seguidores. E você, consegue ajudar a gente? Indica para o amigo lá, para a gente conseguir chegar aos nossos 200 seguidores. Olha como eu tô apelando, Jotinha. Eu botei até uma máscara quase que do Mr. M para poder chamar a atenção, para poder fazer vocês seguirem a gente. Tô apelando, galera. Eu quero ficar famoso, quero que o meu canal ele seja aceito aí. Vamos bater pelo menos 200. Um ano, né? Já era nas minhas contas, mas a gente tá com 1000, né? Mas espero que a gente consiga. Galera, hoje, já iniciando, a gente vai falar muito sobre o Campeonato Carioca, vai dar uma olhadinha ali no Campeonato Paulista. Mas antes de mais tudo, Jotinha, eu queria falar sobre uma coisa que eu acredito que todo brasileiro fez, que foi ver a estreia do nosso ídolo Neymar pelo Santos. Você, Jotinha, você assistiu? Você conseguiu ver a estreia? Você assistiu o jogo do Santos? Conseguiu acompanhar um pouquinho da estreia do Neymar? Fala, galera. Seja muito bem-vindo. Ganhamos 3 seguidores, cara, desde o último vídeo. 3 seguidores, aumento significativo. Pra mim é importante, sabia, Jotinha? Claro. Quando eu tenho um, eu já tô feliz porque o cara, ele tá vendo a gente, ele tá olhando, e não é só isso, né? O cara também criticar, fica aberto aí pra você poder comentar lá, fala assim, olha, vocês estão falando nada com nada, tá uma bosta esse conteúdo aí, a máscara que você botou tá uma merda. Entendeu? A gente quer isso, né? A gente precisa saber como que tá o conteúdo, a gente precisa saber como que tá sendo, né? Ou então a pessoa chega e fala assim, vou seguir só porque eu quero usar a máscara. Agora, Jotinha, conta pra nós aí, como é que foi pra você ver o Neymar nessa estreia pelo Santos? Como é que foi pra você ver o Ney aí entrando em campo, cara? A expectativa era muito grande, né? Acho que de todo mundo que acompanha futebol, acho que estava na expectativa muito grande de voltar a ver o Neymar, não só jogando aqui no Brasil, mas voltando a atuar, né? O Neymar nos últimos 470 dias, alguma coisa assim, ele só fez 2 jogos, cara. E que nem dá pra chamar de jogos, né? Porque ele fez participações no jogo, né? Entrou durante o jogo, né? Pouca minutagem. Então, tava todo mundo ansioso para ver como que o Neymar ia voltar, né? E eu sou um desses, né? Como já disse em outros vídeos, sou fanzaço do Neymar. E, cara, eu fiquei surpreendido positivamente. Eu acho que o Neymar voltou melhor do que eu esperava, tá? Eu não esperava que o Neymar fosse ter uma minutagem tão grande ontem, né? Falava assim 30 minutos e ele jogou 52 minutos, né? Acho que a situação ali do jogo até ajudou com que ele ficasse mais tempo em campo, com o Botafogo de São Paulo com jogador a menos, né? Tendo achado uma bola ali, conseguido empatar o jogo. Então o Neymar tinha pouca obrigação defensiva, né? Então eu acho que talvez por isso aí ele tenha ficado mais tempo em campo. E, cara, eu gostei, eu acho que ele participou bastante do jogo. Ele teve mais ações com a bola do que minutos em campo, né? Então a gente vê que o time buscou bastante ele em campo. Vi ele com confiança, né? Eu acho que ele ficou à vontade muito rápido, né, em campo, mas quando o cara tá há bastante tempo sem jogar, você vê que ele faz algumas escolhas assim erradas durante o jogo. Às vezes é a hora dele chutar, ele dá o passe. Isso é normal para qualquer atleta, né? Mas, cara, eu acho que o saldo foi positivo, apesar de que o resultado pro Santos foi bem ruim, né? Porque o Santos enfrentava o último lugar do Campeonato Paulista e o Santos não tem uma situação tão confortável assim no Campeonato Paulista, tá? Então, eu acho que separando essas duas coisas foi bom por ver o Neymar, né? Mas pro Santos ali só ficou esse desapontamento ali pelo resultado. Agora, Jotinha, eu queria que você falasse também que o Neymar, ele deu uma coletiva numa entrevista ali, até na beira do campo, e ele falou um pouquinho sobre o comentário de Jorge Jesus, que não colocou ele para jogar por conta dele não estar em forma física. E ele ficou sentido com isso, ele comentou um pouco sobre isso, falou um pouco sobre isso, disse que estava assim, que em treino era o que marcava, era o que decidia.
que a gente pode observar disso aí, cara? Era uma rixa? O Jorge Jesus ele pegou pesado em relação a isso? O Ney tem razão em estar sentido, realmente ele estava bem, ou essas lesões acabam por dificultar um pouco a vida do técnico ali na hora de tomar a decisão? Não, a gente sabe que o Jorge Jesus tem esse perfil, né, de ser um cara que cobra bastante, né? E não foi diferente com o Neymar, como na passagem dele pelo Flamengo. Ele também não poupou, né, as estrelas de cobrança. E lá no Al Hilal, né, cara, assim, a verdade é que o Neymar, ele, né, teve realmente a questão da lesão, mas assim, os episódios fora de campo acho que contribuíram, né, para que talvez ele não ganhasse essa oportunidade com o Jorge Jesus, né, porque, pô, são mais de um ano fora, né, a gente viu outros jogadores tendo a mesma lesão e voltando mais rápido do que o Neymar, então você acaba meio que comparando e achando que falta um pouco de profissionalismo pro Neymar. Mas assim, cara, a resposta do Neymar eu acho que foi boa, né? Ele falou que nos treinamentos ele estava resolvendo, né, nos coletivos, né? E assim, o Jorge Jesus, você imagina, você tem ali uma limitação, né? Pela regra da Liga Saudita, que você não pode escrever, acho que são mais de 8 jogadores estrangeiros, né? Exato, isso aí. Então você vai tirar um cara que te entrega 40, 50 jogos para botar o Neymar, que tá fora de forma, né? Apesar de ser uma estrela, um gênio, né? Então fica esse misto, né? Você vai confiar no cara que não tá te entregando uma quantidade de partidas ou vai tirar um cara botar um cara que, né, você não pode confiar. Então, assim, acho que o Jorge Jesus fez a escolha dele, o Neymar fez por sua vez, a escolha dele também, veio pro Brasil e aqui ele vai poder mostrar, né, se o Jorge Jesus estava certo ou estava errado, né? Eu espero que ele realmente, embora eu seja um grande fã do Jorge Jesus como técnico, gostaria muito de ver ele na seleção brasileira, eu espero que ele esteja errado, espero que o Neymar possa ficar com bastante raiva e jogar A primeira amostra futebol, foi boa, né? Ontem a primeira amostra foi muito boa, né? Não contra o São Paulo, tá, menino Ney? Contra os outros times, sim, e junto na seleção você sempre teu fã, né? Mas não contra o meu São Paulo, que já tomou um carro aí do Santos, né? Sem o Neymar jogar, mas eu acho que já foi um efeito. Agora, ô Jotinha, eu queria te fazer uma pergunta agora, cara, uma pergunta pessoal, pergunta do apresentador aqui. Eu queria que você fizesse uma análise aqui para mim de uma coisa aqui. Me fala um pouquinho sobre isso aqui, cara, vê se eu tô viajando. Mas o Ney tá meio calvo, cara. Ele tá calvo. Esse calvície, eu fiquei olhando, cara, né? Fala pra mim, essa calvície é o corte de cabelo, é a idade, é o que é? O Ney tá meio calvo, não tá não? Cara, meio pouca telha, não tá? Tá ficando meio calvo ali. É engraçado, gente, eu não sabia que ele ia colocar essa foto do Ney, mas ontem, né, o Santos, ele postou uma foto na rede social, né, na chamada ali pro jogo, né, que ele divide a tela, né, bota o Neymar quando ele jogava no Santos, usava aquela skin de moicano, e o Neymar agora, né? E você vê que realmente o cabelo do Neymar tá um pouquinho mais baixo aqui na primeira passagem, né? Mas, cara, concordo contigo. Tá meio calvo, tá não, meio menino calvo. Ney? Tá. Tá meio... Galera, eu fiquei olhando, brincadeiras à parte, falei assim, como é que é a idade, né, cara? Chega uma hora que pega, até chega pra todo mundo, né? Meio calvo também, mas eu reparei que o Ney, em vista aí de outros vídeos, de outras fotos, ele tava diferente mesmo. Agora, Jotinha, eu queria ver contigo o seguinte, meu brother. O Flamengo foi o campeão da Supercopa, né? Acabou levando a Supercopa em cima do Botafogo num placar de 3-1. O Botafogo acabou fazendo um gol logo ali no finalzinho. E a gente falou um pouco sobre isso, a Supercopa não valia nada, não valia muito, mas é isso, mas aquilo. Mas, cara, foi inevitável ver nesse mesmo final de semana a zoeira que os flamenguistas fizeram, né? Bastante coisa, falando que o Bruno Henrique carregou o Botafogo no colo, que o Bruno Henrique é o pai do Botafogo. Assim, como é que o Botafogo sai desse resultado, cara? Foi uma vitória elástica, né? Foi uma vitória ali diferente do que a gente podia imaginar, 1-0, um jogo disputado. O Flamengo se mostrou melhor em campo, né? Através do resultado. Como é que o Botafogo ele sentiu isso? Sai meio ferido
O Flamengo já entra aí com o pé direito em 2025 já para poder disputar, já é campeão, ou já fica mais aliviado de ter ganhado um título? Bom, a gente conversou sobre isso, né, no último episódio, né? Na minha opinião, aí, esse jogo valia muito mais pro Flamengo do que pro Botafogo, né? E, cara, o Flamengo se preparou melhor. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, é muito competitivo, né? A gente sabia que ele ia levar esse jogo muito a sério. E levou, e o Flamengo jogou melhor. Assim, foi 3-1 o resultado, mas, cara, a verdade do que se viu ali em campo, o Botafogo poderia ter tomado uma goleada ali histórica, né? Eu vi alguns torcedores do Botafogo falando isso, né, depois do jogo, que a preocupação ali era de não tomar mais, né? Porque foi poucas vezes nos últimos anos eu vi o Botafogo tão desorganizado em campo como o Botafogo estava, né? Fruto também do trabalho feito pelo Felipe Luiz no Flamengo, né? O time muito focado, muito organizado, sabe o que faz em campo, os jogadores se procuram. Acho bem legal que tem ali aproximação, né? Então, cara, isso faz com que o jogo do Flamengo fique mais fluido, fique mais bonito de se ver. E o Botafogo não achou o Flamengo. Graças a Deus ali alguns jogadores até apelaram, né? Bateram um pouco, né? Para poder dar uma freada ali no Flamengo, né? Então, acho que título bastante merecido. O Flamengo fez valer ali a sua vontade, ali a sua entrega e comemorou. Tem que comemorar mesmo, mas assim, a Supercopa é um jogo bem legal, cara, que abre o calendário nacional do futebol. Tem que continuar acontecendo, mas é isso, é um jogo que serve pra você sacanear teu colega, né? Pô, ainda mais sendo um clássico, né? Então, mas assim, isso não pode meio que balizar o que vai ser a sua temporada, né? Os times, a partir daí, né? Você tem agora um Flamengo assim, com muita confiança, né? Bastante confiança, é um título, você levanta troféu, você ganha confiança para o restante da temporada, e o Botafogo ligando o sinal de emergência, vendo, né, que não dá para você ficar mais tempo sem técnico, né, sem desenvolver um trabalho ali. Então, eu acho que são essas duas questões as mais importantes. O Botafogo não pode sentir, né, porque é um jogo que não leva a nada, né, mas e o Flamengo tem todo o direito de comemorar. E Jotinha, cara, tu tá trocando essa eu tô trocando pra dar um mix, cara, pra dar uma mudada, difícil, cara, pra falar sério com isso acontecendo. Uma coisa diferente. Tem uma seta subindo, cara. Tem uma seta. Jotinha, olha, no último episódio a gente também falou que o Botafogo tá numa instabilidade, ainda tá sem técnico, né? Não tem nenhuma definição. E essa semana eu acabei vendo uma notícia, porque eu queria que você me dissesse se é verdade ou não. Uhum. Uma notícia que disse que houve uma entrevista do John Textor com o Tite. Sim. E que ele tinha ficado muito feliz com essa entrevista, que tinha gostado bastante. Jotinho, o que a gente pode esperar disso aí? O Tite seria bem aceito pela torcida? Encaixaria legal no Botafogo? Aceito, acho que não. Acho que se o Botafogo fechasse com o Tite, ele ia encontrar bastante resistência, né? A gente viu que só de sair a notícia, a torcida já se mexeu nas redes sociais, né, com a negativa, né, de não querer, né, o Tite no comando do Botafogo. Mas, cara, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito que se criou, né? Ainda mais com o advento da rede antissocial, né? Que se tornou, né, o Instagram, Facebook, YouTube. Tem muito extremismo, cara, quando você vai falar de um trabalho, você vai falar de uma pessoa. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado nisso, né, sabe? Porque o Tite, ele é um excelente profissional, ele não fez um trabalho bom no Flamengo, né? Ele teve bons momentos ali no Flamengo, tá? Mas não assim, na média não foi um bom trabalho. Ele teve uma passagem pela seleção brasileira onde ele em nenhum momento foi questionado, porque aqui dentro da América do Sul a seleção brasileira não perdia pra ninguém, cara. A seleção brasileira era muito competitiva. Não perdia pra ninguém, é jeito de falar, né? Mas era muito competitiva, era muito forte e fraquejou na Copa do Mundo, essa é a verdade, né? Mas são 2 resultados, né, dentro de 8 anos de trabalho.
E eu acho que o saldo é até positivo dele na seleção, apesar de não ter conquistado a Copa do Mundo. As pessoas falam, pô, não ganhou a Copa, mas cara, ganhar a Copa é muito difícil, né? Se fosse assim, o Brasil ganhava sempre, né? Então, e antes disso, cara, tem excelente trabalho no Corinthians 2 vezes, Inter, Grêmio. Então, cara, tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Você pegar um cara assim e sucatear o cara, e isso não é legal, porque o Tite é um dos treinadores mais bem preparados do futebol brasileiro. Então, cara, eu acredito que se ele fosse pro Botafogo, né, eu não queria, como torcedor, eu não queria por quê? Pela rejeição que a torcida já tem, e isso não ia dar tranquilidade para ele poder trabalhar. Mas assim, mas eu acredito que se ele viesse pro Botafogo, num cenário normal, ele conseguiria transformar o Botafogo num time competitivo, né? Como ele fez por onde passou, né? Poderia não ser campeão, mas, porra, eu tenho certeza que ele faria um time competitivo. Então, cara, eu acho que tem muito cuidado. Eu vi um movimento muito grande nas redes sociais, né? Contra o Tite. Mas eu acho, cara, que a gente tem que ser um pouquinho menos extremista, sabe? Eu acho que não seria o fim do mundo se o Botafogo acertasse com ele hoje, dentre as possibilidades do futebol brasileiro, tá? Ele seria o melhor nome. Aqui, mas o Texor sempre deixou muito claro que ele descarta o mercado brasileiro, ele vê o mercado europeu. Um técnico para dirigir o Botafogo hoje, para fazer o tal do Botafogo Way, né? Ele vê um cara, um mister, né? Para tá trabalhando no Botafogo, mas não tenho dúvida de que aqui no Brasil o melhor nome é o Tite. Hoje é o Tite, disponível no mercado. Eu justamente ia te fazer essa pergunta, cara. Eu ia perguntar para você se você tivesse que escolher, né? Se tivesse nas condições que você pudesse escolher entre Tite, Fernando Diniz, Cuca e Rogério Ceni, quem que você escolheria, cara? A Tite, sem dúvida alguma, Tite. Preferiu o Tite, eu acho Tite, que, né? assim, falou-se muito até no Renato Gaúcho, né? Mas ainda assim, cara, para mim o Tite hoje livre no mercado é a melhor opção. Melhor opção para encaixar ali no Botafogo. E tem uma previsão, Jotinha, para o Botafogo tá com essa comissão técnica? Os caras estão... Saiu uma notícia aí agora à tarde de que o Texor teve uma reunião presencial com o Roberto Mancini, um técnico italiano, né, que dirigiu Roma, Manchester City, seleção italiana. Então parece que está se encaminhando para um acerto, né? Vamos ver, cara. Agora a gente tem visto mais movimentos nesse sentido. Eu acho que acelerou um pouco mais a busca pelo técnico. Bacana. Agora falando ainda dos 4 cariocas, é inevitável a gente falar sobre o clássico Fluminense-Vasco, né? O Fluminense conseguiu emplacar uma vitória em cima do Vasco, o Fluminense que não vinha bem, né? O que a gente viu nesse clássico aí, Jotinha? Um Fluminense que se empoderou, um Fluminense que está crescendo, ou um Vasco que não se colocou em jogo, ainda está muito confuso, está pior, na verdade, que o Fluminense? O que a gente enxergou aí desses 2 grandes clubes cariocas? Foi um jogo, né, que tudo aconteceu no primeiro tempo, né? Tudo ali que tinha pra acontecer aconteceu no primeiro tempo, né? O gol do Vasco foi uma surpresa logo com 2 minutos de jogo, né? 1 minuto e pouquinho de jogo, o Vasco já abriu o placar com o Felipe Coutinho, que você cobrou ele no último episódio, né? Que tava devendo. Mas logo ali, por volta dos 30 minutos ali, ele sai de campo, né, machucado, mais uma lesão do Felipe Coutinho, né, cara, que não consegue engrenar no Vasco aí. E acontece muito rápido ali, ele sai de campo, entra o Payet e o Fluminense já empata o jogo, né? Então, assim, analisando assim um pouco dos 2 times, o Vasco, cara, não só pelo gol, o Vasco começou muito bem o jogo, né? Mas não dá nem para falar que foi a saída do Coutinho, né? Que desestabilizou, porque o Vasco começou muito bem o jogo, organizado, o Fluminense se abateu um pouquinho, né, de ter tomado esse gol logo no início, mas depois ali o Fluminense conseguiu levantar a sua moral ali dentro de campo e conseguiu se recuperar no jogo, fez o empate, virou, né, um belo gol do Cano também, né, e voltando a marcar. E eu gostei, cara, do que eu vi. O Fluminense me surpreendeu, né? Na última conversa que a gente teve, a gente falou que
o Fluminense ia ter bastante dificuldade, né, nessa sequência. Já estava se falando até numa possível troca de comando. E o Fluminense mostrou evolução, né, do último jogo. E é isso que, para isso que serve o campeonato estadual, né, para se trabalhar, buscar evolução. E o Fluminense mostrou evolução. Gostei da dinâmica em campo, gostei do John Arias sendo melhor aproveitado, uma posição melhor. Então, dá para tirar bastante coisa positiva desse resultado de ontem. Isso já é um efeito, Mano Cara, Menezes, coração cara? não dá não, cara, não dá, cara, O coração quê, não dá cara? não. Coraçãozinho não dá, cara. Pô, aí não tem como, cara. Deixa eu ver se... agora melhorou. E essa vitória, Jotinha, já é um efeito Mano Menezes? O Mano Menezes já tá conseguindo encontrar uma cara ali no Fluminense? Assim, ele ontem optou, né, de usar ali o Arias um pouquinho mais centralizado, né? Tinha o garoto Riquelme na ponta direita, mesclando ali até um pouquinho com o Arias também. O Canóbio muito bem na esquerda, então acho que o caminho é esse, né? Ele aproveitar melhor, ele tem que arrumar um jeito de aproveitar melhor o John Arias, que é o melhor jogador do Fluminense, né? Ele estando bem em campo, o Fluminense melhora bastante, né? E gostei muito do Canóbio também, que é um jogador que se entrega bastante em campo. Ontem a zaga estava um pouco mais protegida, né? Não deixando o Thiago Silva tão exposto. Então, cara, eu acho que o caminho é esse, né? Eu até critiquei aqui falando que, né, a gente não sabe o que é o Fluminense. O Fluminense é um time que ataca, o Fluminense é um time que se defende, é um time de transição direta. A gente não consegue definir o que é o Fluminense, né? E ontem a gente começou a ver uma cara melhor aí do Fluminense. Já o Fábio Carille no Vasco conseguiu, tem também tem esse tempo, já tem essa percepção de mudança com essa gestão técnica por parte dele? Ele tá devendo, né? Quando o Vasco acertou com o Carille, a gente sabia que os times do Carille jogam assim, né? Não é um futebol vistoso, né? É um futebol que você compete ali, né? Faz jogos competitivos, mas não é um futebol vistoso, né? Começa a já ter aquele burburinho, né, de torcida estar insatisfeita, não sei o que, e você perde um clássico, né? Você abaixa a confiança mais do time, perde o Coutinho, né? Então, assim, tá devendo, né? Eu acho que falta velocidade pro Vasco. Hoje o único jogador veloz ali em campo é o Paulo Henrique, né, que está em grande fase. E assim, cara, trabalhar agora, né? Sequência de clássicos aí, né? Vamos ver, né? Como é que tanto um como o outro aí vai sair, né? O Fluminense tem uma situação até pior, né? O Fluminense precisa ganhar os outros dois clássicos para o Flamengo, né? Para poder ficar numa situação mais tranquila, né? Porque dos quatro grandes hoje ele é o que está mais perigando ficar de fora das semifinais. Bacana. Agora, pulando um pouquinho, fazendo uma rápida passagem ali pelo Paulistão, pelo Campeonato Paulista, a gente tem um grande clássico hoje, Corinthians e Palmeiras, num jogo que a gente pode esperar aí? Pode esperar, né? Um grande jogo. Palmeiras hoje deve ter o time completo, né? Time titular. O Corinthians também, né? O Corinthians jogou na segunda-feira, né, contra o Novo Horizontino. Tomou um sufoco danado, né, mas conseguiu achar um golzinho ali, segurou o jogo e venceu. A torcida criticando, mais uma vez, né, cara, é impressionante. O Corinthians tem 13 vitórias nos últimos 14 jogos, cara. Uma coisa assim absurda. A torcida metendo pau ali no técnico, falando que hoje que era guerra, não sei o que, se perdesse e acabava o mundo, né? Não vou cantar a música aqui, né? Mas então tem pressão, né? O campeonato estadual é isso aí. Dizem que não vale nada, né? Mas a pressão tá sempre lá em cima, né? Eu vejo o Palmeiras um pouco mais de favoritismo, né? Apesar de eu gostar muito do time do Corinthians, acho que eu falei aqui e volto a falar, acho que o Corinthians esse ano vai dar muito trabalho, vai se posicionar ali entre os times que vão disputar títulos, né, esse ano, né? Mas assim, ainda mais o jogo sendo o mando do Palmeiras, assim, eu vejo o Palmeiras com um pouco mais de favoritismo.
E falando-se em favoritismo, o São Paulo, onde conseguiu emplacar uma vitória elástica em cima do Mirassol, mas veio de um carro aí com o Santos, né? Não se oprimiu, mas o São Paulo também teve uma boa vitória. Tá engrenado o São Paulo no Campeonato Paulista, Jotinha? Tá sim, cara. Ontem ele enfrentou um time muito difícil de ser batido, o Mirassol. Né, o Mirassol ele apostou. A gente sabe que o Mirassol subiu, né, para a primeira divisão na Série A do Brasileirão. E ele apostou em nomes mais experientes, né, mais conhecidos do mercado do futebol brasileiro. Né, com o Reinaldo, já tinha lá o Gabriel. Né, eu trouxe jogadores do Cuiabá, né, como o Walter. E é um time que está na terceira posição, tô até confirmando aqui, a terceira posição, tá na frente do São Paulo, inclusive na classificação geral, né, em uma vitória de 4-1, né, pô, uma excelente vitória do São Paulo, e não só a vitória, né, mas a forma como o São Paulo jogou. Né, o São Paulo teve um futebol bonito, assim, de ver, amassou o tempo todo o time do Mirassol. Deu um pouco ainda de espaço, né, atrás. O Mirassol teve algumas saídas ali perigosas, mas, cara, eu acho que a gente pode tirar como bastante positivo, né? Teve o Caleri voltando a marcar, né? O último gol do Caleri tinha sido, inclusive, contra o Botafogo ano passado. Né? Então, o Caleri voltando a marcar 2 vezes, né? Acho que era até um hat-trick, né? Mas deram o outro gol pro Oscar. Então, cara, é um São Paulo aí que vai crescendo, né? Já tinha vencido, já vinha de vitória, então é um time que está crescendo aí na temporada. Bacana, bacana. Pessoal, vamos chegando aí ao final de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, tá? É sempre um prazer estar com vocês aqui, né? Então, um beijão no coração de vocês, tá? A gente se vê por aí. Valeu, galera. Não deixa de seguir o nosso canal, não deixa de curtir esse vídeo. Ajuda muito a gente para esse conteúdo chegue a mais pessoas e o canal possa crescer, o nosso trabalho ser ainda mais valorizado. Valeu, galera. Um beijo, até a próxima. Tamo junto.